Imagine um governante que não aceitava limites, um homem que não se contentava com o que herdou, um líder que decidiu que seu país deixaria de ser visto como atrasado e isolado para se tornar uma das maiores forças do mundo. Esse homem foi Pedro, o Grande, e a história dele não é apenas sobre batalhas e poder, mas sobre transformação, coragem e uma vontade quase obsessiva de mudar o destino de uma nação inteira. No final do século XVII, a Rússia era um território imenso, frio e distante do restante da Europa. Enquanto outros reinos avançavam no comércio, nas ideias e na organização do Estado, a Rússia permanecia presa a costumes antigos. O país tinha pouca saída para o mar, o que dificultava o comércio e a comunicação com outras nações. Era forte em tamanho, mas frágil em influência. Foi nesse cenário que Pedro nasceu, em 1672. Desde jovem, ele mostrou algo diferente. Enquanto outros nobres se preocupavam apenas com festas e privilégios, Pedro se interessava por navios, armas, ferramentas e tudo que pudesse ensinar algo novo. Ele não queria apenas mandar, ele queria entender como as coisas funcionavam. Quando assumiu o poder, ainda jovem, percebeu que a Rússia precisava mudar para sobreviver, mas mudar um país inteiro não é simples. Exige visão, coragem e disposição para enfrentar resistência. E Pedro enfrentou muita resistência. Ele tomou uma decisão ousada: sair da Rússia e viajar pela Europa para aprender. Sim, um czar decidiu viajar quase como um homem comum para observar como os outros reinos construíam navios, organizavam exércitos e administravam suas cidades. Ele trabalhou em estaleiros, conversou com artesãos e estudou a forma como os países mais avançados se organizavam. Não era apenas curiosidade, era estratégia. Quando voltou para casa, trouxe mais do que conhecimento. Trouxe um plano. Pedro queria modernizar a Rússia. Queria reformar o exército, fortalecer a marinha e reorganizar o governo. Ele sabia que sem acesso ao mar, a Rússia sempre estaria em desvantagem. Por isso, decidiu lutar por uma saída estratégica. A grande virada veio com a guerra contra a Suécia, que na época era uma das maiores potências do norte da Europa. A chamada Grande Guerra do Norte foi longa e difícil. No começo, a Rússia sofreu derrotas duras. O exército ainda era desorganizado, e a experiência dos suecos era maior. Mas Pedro não desistiu. Ele reorganizou suas tropas, investiu em treinamento e criou uma marinha praticamente do zero. Foi um esforço enorme, recursos foram direcionados, impostos aumentaram, e o povo sentiu o peso dessas mudanças. Mas aos poucos, a Rússia começou a virar o jogo. A vitória decisiva veio na Batalha de Poltava, em 1709. Ali, o exército russo derrotou os suecos e mudou o equilíbrio de poder na região. A Rússia deixou de ser vista como um reino isolado e passou a ser reconhecida como uma força emergente. Mas Pedro não queria apenas vencer guerras. Ele queria transformar a sociedade. E foi aí que suas reformas se tornaram ainda mais profundas. Ele mudou a forma como o governo funcionava, criou novas instituições e reorganizou a administração do país. Incentivou a educação, enviou jovens russos para estudar no exterior e trouxe especialistas estrangeiros para ensinar novas técnicas. Ele queria que a Rússia aprendesse, crescesse e competisse. Uma das decisões mais marcantes foi a construção de uma nova capital, São Petersburgo. Em vez de manter a sede do poder em Moscou, ligada às tradições antigas, Pedro escolheu uma região próxima ao Mar Báltico. A cidade foi construída em condições difíceis, em terrenos alagados e sob clima rigoroso. Milhares trabalharam na obra. Era um símbolo claro de sua visão, uma janela para a Europa. São Petersburgo não era apenas uma cidade, era uma mensagem. A Rússia estava olhando para o oeste, estava se abrindo para o mundo. Mas toda transformação tem seu preço. Muitas das reformas de Pedro foram impostas com firmeza. Ele exigiu mudanças nos costumes, incentivou roupas ao estilo europeu e tentou reduzir a influência de tradições que considerava atrasadas. Nem todos aceitaram bem essas mudanças. Houve revoltas, houve resistência. Até mesmo dentro de sua própria família surgiram conflitos. Pedro acreditava que a modernização era necessária, mesmo que fosse dolorosa. Para ele, o futuro da Rússia valia o sacrifício. E aqui surge uma pergunta: até que ponto um líder deve ir para transformar um país? Vale a pena forçar mudanças quando parte da população não está pronta para elas? Pedro acreditava que sim. Ele via a história como uma corrida, e a Rússia estava atrasada. Para alcançar os outros, precisava acelerar. Ao final de seu reinado, a Rússia era muito diferente do que havia sido no início. Tinha um exército mais forte, uma marinha ativa e maior influência na Europa. O título de czar deu lugar ao de imperador. A Rússia deixava de ser apenas um reino distante e se tornava um império.
Pedro morreu em 1725, mas o que deixou para trás foi mais do que território ou poder militar. Ele deixou uma direção, abriu caminho para que seus sucessores continuassem expandindo e fortalecendo o país. Sua história é marcada por contrastes. Foi visionário e duro. Foi inovador e implacável. Mas é impossível negar que mudou o rumo da Rússia para sempre. Quando olhamos para a Rússia moderna, para sua presença no cenário mundial, e para sua longa tradição como potência, parte dessa trajetória começa com Pedro, o Grande. Ele enxergou além do seu tempo e decidiu que seu país não seria apenas grande em tamanho, mas também em influência. E talvez o mais impressionante seja perceber que tudo começou com curiosidade, com um jovem que queria entender como os navios eram construídos, que queria aprender com o mundo, que acreditava que conhecimento era poder. Histórias como a de Pedro nos fazem refletir sobre liderança, mudança e coragem. Nem toda transformação é confortável, nem todo avanço acontece sem conflito, mas grandes mudanças costumam nascer de grandes decisões. Se você tivesse o poder de transformar completamente seu país, o que mudaria primeiro? Pedro escolheu abrir janelas, construir pontes e enfrentar inimigos. Escolheu arriscar para crescer. No próximo vídeo, vamos falar sobre outra figura que também mudou o destino de uma nação com decisões ousadas e visão estratégica. Uma história diferente, mas igualmente impactante. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo o que achou das decisões de Pedro, curta o vídeo e aperte no sininho para receber as próximas histórias que revelam os bastidores dos grandes momentos da humanidade.